Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta terça-feira, 20 de dezembro. A chuva provoca mortes e estragos em várias regiões do Brasil. Em Camboriú, Santa Catarina, 2 irmãs morrem soterradas. Suspeita de desvio de dinheiro público envolve funcionários da Câmara de Vereadores de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. Idoso é preso por importunação sexual dentro de ônibus em Belo Horizonte. A vítima filmou a ação do homem. E ainda o movimento no comércio no dia do pagamento da segunda parcela do 13º salário. Agora no Brasil TV. Fortes chuvas provocaram mortes e estragos no sul e no sudeste do país. Em Camboriú, Santa Catarina, ruas inteiras ficaram alagadas, casas e comércio ilhados e 2 pessoas morreram soterradas. Olá, várias cidades do litoral de Santa Catarina estão em alerta para inundações, enxurradas e deslizamentos. Em Florianópolis, em 2 dias, choveu 308 milímetros. Isso é mais do que costuma chover em todo o mês de dezembro. Houve alagamentos em vários pontos da cidade. A chuva também causa transtornos em outros municípios da Grande Florianópolis. Há pontos de interdição em rodovias federais e estaduais. Em Itajaí, ruas inteiras ficaram alagadas. Os bombeiros estão usando botes para resgatar os moradores que estão ilhados. Segundo a Defesa Civil, já são mais de 60 ocorrências no município. Em Camboriú, 2 pessoas que estavam nesta casa morreram soterradas. Uma terceira, que também estava no local, foi socorrida. Os moradores estão usando canoas para socorrer os vizinhos. A prefeitura decretou situação de emergência. Amanhã nós ainda temos previsão de chuva em Santa Catarina, mas em volumes menores. O tempo deve melhorar somente a partir de quinta-feira. Voltamos ao estúdio. A pessoa ferida na casa atingida por um deslizamento em Camboriú é uma menina de 9 anos. Ela foi socorrida, já recebeu alta no hospital e passa bem. Ainda bem, né? Em Campos dos Goitacazes, no norte fluminense, teve alagamento e caos no trânsito. Parte de um dique do Rio Paraíba do Sul se rompeu. Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que os 200 metros de um dique do Rio Paraíba do Sul, em Campos dos Goitacazes, rompeu. Segundo a prefeitura, um bueiro não suportou o volume de água e o solo cedeu. Meu Deus do céu! Acabou de cair um carro, gente! Um carro deslizou no asfalto e caiu junto com a estrutura. O motorista foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Ele sofreu ferimentos leves e esteve hoje de manhã no local do acidente. O carro tombou, né? Eu consegui sair pela janela. Os estragos em Campos dos Goitacazes foram grandes. A cidade parou ontem à noite por causa da chuva que provocou cenas como estas. A escola alagada e as casas tomadas pela enchente. Daqui, cara! A moradora mostrou a situação dela e dos cachorros que ela cuida. Todo mundo embaixo d'água, está improvisando aqui. Os trabalhadores do projeto social Orquestrando a Vida, apoiado pelo Criança Esperança, tiveram que correr para salvar documentos. Passaram a noite inteira colocando tudo mais para o alto. Nas ruas de Campos dos Goitacazes, os carros nas principais vias da cidade paralisaram. Não dava para ver o fim dos congestionamentos. Olha até onde está indo lá, não dá para ver o final. Ruas ficaram intransitáveis por causa dos alagamentos. Não consigo. Olha isso! Meu Deus! Choveu tanto em Campos dos Goitacazes que parte de uma adutora responsável pelo fornecimento de água na área central da cidade foi levada pela enxurrada de ontem à noite. Isso causou a interrupção do fornecimento de água para 200 mil pessoas. O que vamos fazer de imediato? Nós vamos interromper essa adutora ali, vedá-la numa e na outra extremidade de onde houve o acidente com a queda do dique. Com isso, eu restabeleço o abastecimento do centro da cidade, da região central, com a adutora de 500.
A 100 quilômetros de Campos, em Macaé, também houve estragos. As ruas foram tomadas pela enchente. Motoristas ficaram ilhados. Aqui o asfalto cedeu. Uma rachadura enorme quase engoliu os carros e a água descia pela ladeira. A imagem, que parece resultado de um terremoto, não dá muita esperança de quando a vida vai voltar ao normal para esses moradores. Várias cidades de Minas Gerais estão em situação de emergência por causa das chuvas. E para hoje e amanhã, há risco geológico para Belo Horizonte e região metropolitana devido à previsão de temporais. Já são 91 cidades em situação de emergência aqui em Minas Gerais. 8 pessoas já morreram por causa dos temporais desde o início do período chuvoso em setembro deste ano. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, nos 20 primeiros dias de dezembro, já choveu nas regiões leste, oeste e centro-sul, tudo que estava previsto para o mês inteiro. E ainda há mais previsão de temporais para os próximos dias. A grande preocupação da Defesa Civil são com as pessoas que moram em encostas. São 1.700 famílias vivendo nessa situação. Em qualquer sinal de deslocamento de terra, a Defesa Civil orienta as pessoas a saírem de casa imediatamente. E o deslocamento de terra provoca alguns sinais, como, por exemplo, inclinação de muros, postes, árvores, trincas nas casas. Se houver algum desses sinais, a pessoa deve sair de casa imediatamente e chamar a Defesa Civil. Também a Defesa Civil pede que as pessoas evitem locais de possíveis alagamentos. Esses locais estão sinalizados em Belo Horizonte. Agora, olha só esta notícia. Por uma questão de segundos, um adolescente de 19 anos conseguiu salvar a própria vida durante a chuva forte em Fervedouro, na zona da Mata Mineira. A casa dele desabou, mas o rapaz conseguiu pular do segundo andar para se livrar dos escombros. A gente tem as imagens aí que foram gravadas por um morador que mostram, gente, o exato momento em que o rapaz se joga, ele cai no telhado de um imóvel vizinho e minutos depois a casa desaba por causa da enxurrada. Não havia mais ninguém lá no imóvel, o jovem teve um corte na perna e precisou levar 10 pontos. Segundo a Defesa Civil aqui do nosso estado, o volume da água do córrego Bom Jardim, em Fervedouro, aumentou muito com o temporal que caiu lá na cidade. Servidores da Câmara de Vereadores de Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana de Pernambuco, foram alvos de uma operação da Polícia Civil que investiga um esquema de rachadinha no município. O Danilo César tem as informações dessa investigação. Olá pessoal, a Polícia Civil de Pernambuco deflagrou uma operação hoje pela manhã na Câmara de Vereadores de Jaboatão dos Guararapes, cidade na região metropolitana do Recife. De acordo com uma delegada responsável pelas investigações, Viviane Santa Cruz, um dos vereadores do município estaria envolvido no crime de peculato, que quando usa o cargo público em benefício próprio, também lavagem de dinheiro. E isso junto aí com a prática de rachadinha, que é quando o salário de um assessor ele é dividido ou totalmente desviado aí para o parlamentar ou para algum secretário. De acordo com as investigações, então esse vereador comandava essa organização e ele desviava os assessores, desviava esses funcionários públicos então para trabalhar também no centro social que funciona lá em Jaboatão dos Guararapes. Hoje foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão, também sequestro de bens e bloqueio de contas, porque de acordo com as investigações, bens eram comprados com o dinheiro do desvio e também colocado no nome de terceiros. Entre esses terceiros, esses laranjas, estariam também esses assessores do vereador. A polícia pediu o afastamento do vereador e de 6 assessores dele e também falou que o desvio chegou a mais de R$500 mil. Isso um dinheiro que seria desviado da Câmara de Vereadores, então, para esse vereador. Vamos ouvir o que a delegada falou sobre o caso. Nós tivemos uma denúncia anônima, iniciou com uma denúncia anônima, exatamente informando a existência de um sistema de rachadinha dentro da Câmara de Vereadores, exatamente no gabinete deste vereador investigado, né? Foi quando começamos a ouvir algumas pessoas que confirmaram essas informações. E isso gerou a deflagração da operação de hoje, né? Onde a gente verificou que a participação era muito mais ampla, não de apoio, mas de praticamente todo o gabinete estava envolvido. Eu aproveito até e leio uma
nota aqui, pessoal, da Câmara dos Vereadores de Jaboatão, que disseram o seguinte, que desconhece o teor da operação realizada hoje pela Polícia Civil e a Casa reafirma o compromisso com a ética e as boas práticas na administração pública como norteadoras da atual gestão, não tendo conhecimento de qualquer atitude que desabone a conduta de servidores ou parlamentares. Mas lembrando que a polícia, então, fez uma operação hoje também na Câmara de Vereadores, no gabinete desse vereador, que a polícia não pode dizer o nome, né, por conta da lei de abuso de autoridade, e também na casa dos servidores. E tem mais fraudes envolvendo servidores públicos. Segundo a Polícia de São Paulo, no setor imobiliário da Prefeitura de Guarulhos, 12 servidores são suspeitos de participar de um esquema de deixar de recolher impostos de construtoras na cidade. A fraude passa de R$1,5 bilhão de reais. A Prefeitura estima 1,650 bilhões de reais de impostos que deixaram de ser recolhidos aqui na cidade nos últimos anos. Mas o problema é tão grande que não se tem uma ideia, nem a Prefeitura nem a Polícia, de há quanto tempo isso vem acontecendo. Os policiais estão recolhendo aqui documentos de 30 anos atrás para frente, então, ou seja, de 30 anos para cá, e vão encher caminhões para sair daqui com esses documentos. Isso que não vão levar tudo, a maior parte ainda vai ficar aqui na Secretaria sob responsabilidade do secretário para que a polícia possa analisar e descobrir quem são essas pessoas envolvidas na fraude, quais são essas construtoras que foram beneficiadas e deixaram de recolher impostos, para que a Prefeitura possa pagar e essas pessoas responsáveis serem responsabilizadas criminalmente aqui em Guarulhos. Como é que funcionava mais ou menos o esquema, segundo a polícia, nessas investigações que estão começando? Estes fiscais que são suspeitos, inspetores, agentes aqui da Secretaria da Fazenda de Guarulhos, eles faziam o quê? Eles pegavam imóveis de 1.000 metros quadrados e apontavam lá no documento que esse imóvel tinha 200 metros quadrados. E aí a pessoa que tem esse prédio, imóvel, enfim, pagava bem menos imposto, né, do que deveria pagar. Além disso, muitos servidores, segundo a polícia, deixavam de fazer essas cobranças, criavam empecilhos, problemas, aí o recolhimento do imposto prescrevia. E aí muitas construtoras deixavam de pagar os impostos em razão desse esquema. Então, por isso a polícia está levando tanto documento, computadores nessa manhã, levou esses 12 servidores municipais para prestar depoimento. E pelo segundo dia seguido, os aeroportos de Guarulhos e Congonhas registraram atrasos por causa da paralisação de 2 horas feita por pilotos, copilotos, comissários de bordo e funcionários das companhias aéreas. Foram pelo menos 21 voos atrasados e 2 cancelados. A gente lembra que esses aeronautas que estão fazendo manifestações esses dias, né, hoje foi o segundo dia, eles, segundo o Sindicato Nacional, eles estão cumprindo a determinação do Superior Tribunal do Trabalho, que 90% dos trabalhadores precisam estar em serviço durante o período dos protestos. Vamos acompanhar mais detalhes a respeito do direito do consumidor dos passageiros quando acontecem essas situações agora. A Deise tinha uma reunião muito importante em Porto Alegre hoje cedo. Chegou no aeroporto de Congonhas com mais de 1h30 de antecedência do voo, que acabou cancelado. Acordei 4 da manhã, cheguei aqui às 5:45, aí fui direto correndo fazer o check-in, né? Crente que eu ia pegar, fazer o check-in e embarcar. Quando eu cheguei lá, consegui fazer. Peguei, vim correndo para cá. Quando eu fui ver o número do voo, ele estava dando cancelado. Agora ela vai ter que esperar. Eu perdi uma reunião importantíssima de planejamento que eu ia ter pela empresa em Porto Alegre e era 8h30, 9 horas a reunião, até meio-dia. Então eu perdi. Mas pelo menos vou para a festa, no final do dia tem a festa de confraternização. Pilotos, copilotos e comissários de bordo protestam desde ontem no saguão do aeroporto, com cartazes, pedindo reajuste salarial e melhores condições de trabalho. As manifestações de 2 horas, das 6 às 8 horas da manhã, provocaram atrasos e cancelamentos de viagens. Hoje, fiscais do Procon acompanharam a paralisação da categoria. Segundo o Procon, o passageiro tem direito à informação prévia do cancelamento do voo nos canais de atendimento, viajar com prioridade no próximo embarque da companhia, ser direcionado sem custo para outra companhia, receber de volta o dinheiro pago ou se hospedar em um hotel por conta da empresa e até pedir na justiça uma reparação por dano moral, caso o atraso tenha causado algum problema mais grave para o passageiro.
O consumidor que está aqui com voo atrasado, sem informação, um idoso desamparado, uma pessoa que voa pela primeira vez, é identificar essas pessoas, buscar junto com a companhia uma solução rápida. A outra frente é a fiscalização. A fiscalização, ela encontra um problema, uma infração, código, na hora lavra um auto de infração e uma multa. A Gol disse que todos os esforços estão sendo empregados pela companhia para amenizar os problemas aos clientes e recomenda que o status dos voos sejam checados nos canais de atendimento da empresa. Já a Latam disse que a operação está normalizada e que teve problemas pontuais por causa da paralisação. A empresa também reforça que os passageiros devem checar o status do voo no sistema da companhia. No Maranhão, um bar flutuante foi interditado depois que começou a pender de um lado por causa da superlotação. Olá, boa noite a todos que acompanham o Brasil TV. Esse caso ocorreu na noite do domingo e a decisão da Polícia Civil saiu nesta segunda-feira. O bar flutuante funciona sobre uma estrutura montada em uma balsa, que flutua sobre cilindros metálicos em forma de torpedos. Havia centenas de pessoas no local participando de uma festa em comemoração aos 10 anos de carreira de um cantor lá da cidade de Vitória do Mearim. De repente, a estrutura começou a dar sinais de que estava afundando. Houve correria e desespero e o local foi inundado. Garrafas de bebidas e outros objetos ficaram flutuando. Ninguém ficou gravemente ferido porque todas as pessoas conseguiram sair a tempo. Depois desse susto, a Polícia Civil decidiu suspender as licenças de funcionamento do bar flutuante. A interdição do estabelecimento é temporária, segundo a Polícia Civil, até que o local passe por uma inspeção de órgãos como Corpo de Bombeiros e Capitania dos Portos. O dono do estabelecimento, após fazer uma vistoria na estrutura, se manifestou sobre o assunto. Ele desconfia de sabotagem. Ele disse que um cano do sistema hidráulico da balsa foi cortado. Mas, segundo ele, não há risco de naufrágio porque a estrutura metálica dos cilindros que sustentam o bar não foi danificada. E ele disse também que os reparos já estão sendo providenciados. Erisvaldo Santos, de Santa Inês, no Maranhão, para o Brasil TV. Obrigado. A Prefeitura de São Paulo começou hoje a fazer uma busca ativa para vacinar quase 8 mil crianças que estão com o esquema vacinal incompleto contra a Covid-19. As doses estão na geladeira do posto, à espera das crianças, mas elas quase não têm vindo. Cerca de um mês após o início da vacinação contra a Covid para crianças entre 6 meses e menores de 3 anos com comorbidades, menos de 2 mil apareceram para tomar a primeira dose. A baixa procura fez a Secretaria de Saúde da cidade de São Paulo promover uma busca para convencer os pais a trazer seus filhos para se proteger. A Heloísa já realizou a vacina da Pfizer Baby, a do Covid? Ainda não? A gente está ligando para convocar para vir trazer ela para fazer a vacina. Consegue trazê-la agora? Nos últimos meses, médicos e autoridades da saúde constataram que a vacinação em massa de jovens e adultos tem contribuído para manter sob controle os índices de internação por Covid no país. Já entre crianças com até 3 anos de idade, que estão com baixa cobertura vacinal, o número de casos graves da doença aumentou. O risco de hospitalização para formas graves da doença, em termos de incidência, vem aumentando na população pediátrica, especialmente nos primeiros anos de vida. Soma-se ou iguala-se praticamente ao risco de hospitalização em idosos. Nós precisamos, com urgência, vacinar nossas crianças a partir de 6 meses, com e sem comorbidades. Especialistas também se queixam do atraso do Ministério da Saúde no envio das doses para estados e municípios. Crianças de 6 meses a menores de 3 anos, estima-se no Brasil algo perto de 7,5 milhões de crianças. Como são necessárias 3 doses desta vacina Pfizer para cada criança, nós precisaríamos pelo menos uma aquisição de 20 milhões de doses. E com campanhas efetivas, que a população entenda e compareça para se vacinar. Na cidade de São Paulo, pais de crianças de até 3 anos sem comorbidades têm feito a sua parte e inscrito os filhos nos postos de saúde para se imunizar com as doses remanescentes de frascos já abertos, a chamada xepa. Uma saída que muitos estados estão adotando,
para acelerar a proteção dos pequenos e evitar desperdício de doses. Um idoso de 64 anos foi preso em flagrante por importunar sexualmente uma passageira dentro de um ônibus em Belo Horizonte. A vítima filmou a ação do suspeito. Boletim de ocorrência, passageiro, uma mulher de 30 anos, estava em pé quando um idoso de 64 anos se aproximou e começou a passar a mão nas pernas dela. A mulher manteve um certo controle ali, pegou o celular e começou a filmar. Na sequência, ela foi até o motorista, relatou o que aconteceu, o motorista acionou o botão do assédio. Desde 2018, os ônibus aqui da capital possuem esse dispositivo, é uma forma de comunicação. Assim que esse botão é acionado, agentes da Guarda Municipal ficam sabendo da ocorrência e a viatura mais próxima chega até esse veículo para fazer a abordagem. Foi o que aconteceu então. Guardas municipais cercaram esse coletivo e prenderam esse homem de 64 anos. Ele foi trazido aqui para a delegacia, a mulher também prestou depoimento, os dois prestaram depoimento e o vídeo foi a prova aí que configurou importunação sexual. Esse idoso de 64 anos foi encaminhado para o sistema prisional, autuado por importunação sexual. A seguir, hoje foi dia da segunda parcela do 13º e o movimento das compras de Natal aumentou. O Brasil TV volta falando do último dia para o pagamento da segunda parcela do 13º salário. Foi hoje e muita gente aproveitou que o dinheiro caiu na conta para fazer as últimas compras antes do Natal. O movimento no comércio de prazeres em Jaboatão dos Guararapes foi intenso nesta terça-feira. As ruas estavam cheias de clientes. Josiane veio fazer compras para ela e para a filha, que está a caminho. Roupa, sapato, enxoval para minha bebê que eu tô grávida. Isso. Além de estarmos na semana do Natal, esse movimento todo pode ser explicado também por um dinheiro extra. Hoje, 20 de dezembro, é a data limite para o pagamento da segunda e última parcela do 13º salário. Muita gente recebeu o dinheiro e aproveitou para ir às compras. A gente está super surpreendido, né? Pela quantidade de gente que está aqui vindo aproveitar, né? Super descontos, preço barato, acessível. O que é que mais tem saído aqui em relação às peças? É vestido de cambraia, bermuda rasgadinha, blusa branca, vestido vermelho para o Natal. Tá bem assim diversificado, a gente vende de um tudo aqui. Tem direito ao 13º salário todo trabalhador do serviço público e os de carteira assinada. Uma das exigências é que ele tenha trabalhado pelo menos 15 dias ou mais durante o ano e que não tenha sido demitido por justa causa. O empregador pode dividir em duas parcelas. A primeira foi paga até 30 de novembro. Robson recebeu o benefício dele em 2 vezes e dividiu com a mulher o dinheiro para que toda a família pudesse aproveitar. A primeira é a de minha esposa, para ela comprar roupa dos meninos, e eu disse a segunda, como é mais pouquinho, vou comprar minha roupa, eu quiser fazer as coisas de Natal, Ano Novo. Olha, quem vai fazer compras para a ceia, melhor pesquisar, hein? No Rio de Janeiro tem produto que aumentou mais de 200% em relação ao ano passado. O celular na mão não é para checar nenhuma rede social, muito menos para atender ligações. É para anotar os preços e fazer contas. Realmente tudo está muito caro, muito difícil, né? Então, eu já andei em todas, né? E agora só falta escolher qual eu vou comprar. Aqui, se você não pesquisar, você entra pelo cano. E às vezes, mesmo pesquisando, você entra num lugar e encontra alguma coisa que você comprou mais barato. Pesquisar e substituir. Com certeza a gente vai encontrar alguns itens que a gente vai ter que substituir, né? O problema é que esse ano, na receita dos pratos de Natal, não foi só o preço da carne que subiu, não. Os itens que normalmente são usados como acompanhamento dispararam. Na bacalhoada, por exemplo, o que mais aumentou foi a batata e a cebola. E não foi pouco.
A cebola subiu 226% e a batata inglesa 45%. As frutas estão 43% mais caras. Já o bacalhau subiu 15%. Com preços tão altos, só com muito carisma para cativar o cliente. Bom dia, gente! Temos aqui queijo coalho, queijo Minas, top demais. Mas não só carisma. Desconto tem ou não tem? Tem o melhor desconto. Você chegando aqui, você encontra o melhor desconto aqui. Top demais, tá muito bom, tá? E mesmo assim, para economizar ainda mais, dá para adaptar as receitas. Ah, minha filha, a gente compra um franguinho, incrementa, enfeita ele com pêssegos, dá uma incrementadazinha e depois a ceia sai. O importante é comer. Não tem bacalhau, a gente não vai morrer também porque não tem bacalhau. O importante é manter a tradição. Pesquisando direitinho, todo mundo ceia. O importante é saúde e paz, é o que eu desejo para todo mundo. Um bom Natal, um feliz Ano Novo, muita saúde e muita paz para todos. Saúde e paz. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite e até amanhã.